Aleluia. Glória a Deus. Parabéns você que está aqui hoje, viu? Aleluia. Sabe, queridos, a gente tem o tempo inteiro, né, que decidir coisas que vão fazendo diferença nas nossas vidas e as nossas escolhas, elas acabam definindo quem a gente se torna. E é impressionante como que as coisas são sutis, né? Estava tendo a oportunidade de compartilhar na aula de manhã, a Daniela, ela estava me contando sobre uma das afirmativas que existe no movimento chamado feminista, onde existe aquela declaração: o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Isso aí é uma afirmativa do movimento feminista que diz respeito a que a mulher ela é dona do seu próprio corpo e ela decide se ela vai ter o filho, se ela não vai ter o filho, enfim. E aí é impressionante porque a Bíblia ela diz alguma coisa diferente desses movimentos. A Bíblia nos expressa uma outra ideia. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que em Gálatas 2:20, por exemplo, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou. A Bíblia também fala que aquele que peca, que se une com uma prostituta, uma mulher impura, ele peca contra o próprio corpo. Ou seja, a Bíblia diz que o corpo não é nosso, mas o mundo diz que o corpo é nosso. E aí, é sobre exatamente isso que eu quero falar com você nessa manhã, é sobre essas diferenças que cada um de nós tem a respeito das opiniões. Né? Você tem uma opinião, cada um tem uma opinião, cada um tem uma direção para a sua própria vida. E é impressionante como as nossas opiniões, elas são diferentes. Opiniões fazem parte de um monte de coisas que acontecem na nossa vida, e a gente vai, né, através da nossa família, através do lugar onde a gente vive, através da história que passa na nossa vida, a gente vai criando uma opinião de determinado assunto, né? Tem gente que tem boas opiniões a respeito, inclusive, de times de futebol. Outras pessoas têm uma opinião que eu já não considero tão inteligente a respeito de time de futebol, mas cada um tem a sua opinião. Amém, queridos? Cada um escolhe o time que torce, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua própria escolha. E, na verdade, o processo de conversão, ou o processo de nós nos convertermos para Cristo, diz respeito a um processo de nós abrirmos mão das nossas opiniões e então agora assumirmos como nossa a opinião que está descrita na palavra ou na Bíblia ou na palavra da verdade. E o que acontece é que a grande luta que nós temos é se nós vamos nos render à opinião que a palavra de Deus ela passa para nós, ou se nós não vamos nos render a essa opinião. E é interessante que o próprio Jesus ele deixa claro quando ele explica que a maioria de nós erramos porque não conhecemos a opinião de Deus. E nem conhecemos os resultados da opinião que Deus tem para as nossas vidas. Só que a linguagem usada é outra, né? Jesus fala: errais, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas a gente pode facilmente traduzir essa palavra dizendo que o nosso grande erro é não saber o que Deus acha das coisas. O nosso grande erro é não saber qual é a opinião de Deus para determinados assuntos que nós nos sentimos livres para fazer de acordo com aquilo que a gente quer, ou de acordo com aquilo que a gente acha, ou de acordo com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história. E aí a nossa vida ela vai tomando, né, rumos de acordo com a opinião que a gente acaba desenvolvendo acerca de diversos assuntos. Então, eu quero falar contigo hoje sobre essa questão da opinião e eu peço a você que seja misericordioso comigo. Amém, queridos? Tenha paciência comigo, amém? Eu quero, de alguma maneira, não expressar aqui para vocês a minha opinião. Porque se você está sentado e está ouvindo uma pessoa falar a sua opinião,
Há uma grande possibilidade de você se fechar e você falar, bom, se essa é a opinião dele, eu tenho a minha, não é verdade? E aí a gente começa a criar um distanciamento, um afastamento. E eu, por natureza, ou por tempo de evangelho, eu sou um crente antigo, eu tendo a ter uma relação com a palavra mais radical, mais intensa. Eu não sei se é mais próxima daquilo que o texto aponta, mas eu sei que todo mundo me acha meio durão na queda. Eu não sou durão, não. Eu sou de carne e osso como qualquer um, né? E luto as lutas que todo mundo luta. E passo as batalhas que todo mundo passa. Outro dia eu estava lá visitando a minha prima e estávamos conversando sobre a questão da doação do fígado. Eu falei, você acha mesmo que eu, em plena razão da minha consciência, escolheria fazer uma cirurgia de não sei quantas horas, acho que foi o dia inteiro, 8 horas, 10 horas, ser aberto todo de ponta a ponta para dar um pedaço da minha carne que me faz falta e ficar sentindo dor o resto da vida? Não, não foi a minha opinião que fez isso. Então, às vezes, eu lido com as questões da Bíblia de uma maneira mais intensa para ouvir a opinião de Deus e para fazer aquilo que Deus opinou, na verdade, porque Deus ele não obriga, né, queridos? Deus não é um Deus da obrigatoriedade, Deus é um Deus da vontade. Ele não trabalha te obrigando, Ele trabalha te dando opções, te dando escolhas, te dando alternativas, te dando possibilidades. Você escolhe o que fazer, amém, querido? Não se no passado a gente tinha uma regra que apontava uma intenção de Deus para que nós pudéssemos escolher melhor, o chamado tempo da lei, quando Jesus veio e resolveu o tempo da lei para nós, porque ninguém seguia a opinião de Deus. Jesus veio e falou, bom, deixa comigo, vou fazer, e agora você não precisa mais fazer as coisas segundo a opinião de Deus. Tudo o que você precisa fazer é acreditar em mim. Mas espera aí, se eu acredito em Jesus, eu acredito no que Ele fez. Se eu acredito em Jesus, eu admiro aquilo que Ele fez. Se eu admiro aquilo que Ele fez, eu quero fazer igual. E aí, a graça que a gente tem falado durante todo esse tempo é a capacidade que nós temos de acreditar, ou a capacidade que nós temos de alguma maneira, aceitar a verdade de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós estamos debaixo da graça. Jesus Cristo já fez por nós, mas nós acreditamos que Ele fez, mas nós aceitamos que Ele fez, mas nós entendemos que Ele fez e nós dependemos dEle, porque Ele conseguiu fazer, Ele conseguiu cumprir a lei. Amém, querido? Está comigo nessa? Amém? Então veja, eu peço desculpa a você se a minha opinião, às vezes ela é uma opinião mais intensa, porque há muitos anos você vem ouvindo a opinião de Deus, há muitos anos você vem conhecendo a opinião de Deus, então isso acaba fazendo uma confusão, né? Eu não sei qual é a minha opinião, não sei qual é a opinião de Deus, parece que vira uma coisa só. Eu não sei mais se eu estou dando a minha opinião, se eu estou dando a opinião de Deus. Parece que a gente fica tão impregnado com a opinião de Deus, que isso acaba se tornando a nossa opinião. E quando alguém tem uma opinião diferente, né, isso parece que é chocante, que choca com a opinião de Deus. Então, o que eu quero falar com você é que, de alguma forma, quando você ouve aquilo que está sendo pregado aqui, sobretudo nessa manhã, sobre esse tema, que é um tema definitivo na vida daquele que é convertido, daquele que se encontra com Deus, eu espero que você possa compreender que não se trata de uma opinião, mas se trata, na verdade, de uma exposição daquilo que é a opinião de Deus. Porque se é a opinião de Deus, então já não é mais uma opinião que eu possa discutir. Ou eu me submeto, ou eu aceito, ou eu concordo, ou então eu discordo, não aceito e não quero aquela opinião. Então, o que eu sugiro a você? Que quando você ouve a palavra, e aí você tem os mais desconfiados, né? Então quer dizer que eu tenho que ouvir, tenho que aceitar tudo que se fala? Então o que eu sugiro a você? Eu sugiro a você que você ouça e você depois então confirme,
que você estude, que você analise, que você pergunte ao texto, que você pergunte a Deus, que você tenha um tempo de meditação na palavra, que você verifique se é isso mesmo que está sendo dado, que se, de alguma forma, reafirma através da palavra de Deus, para que nós possamos viver de acordo, segundo, conforme as orientações da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, feche seus olhos, vamos orar e pedir a Deus que Ele revele a opinião dEle para as nossas vidas nessa manhã. Então, diga assim: Deus, eu tenho a minha opinião e o Senhor tem a sua opinião. Nessa manhã, que o Senhor possa revelar qual é a sua opinião para mim e que, Deus, eu possa ouvi-la e que, ó Deus, ao ouvir a sua opinião, ó Deus, o meu coração se converta e, ó Deus, eu possa mudar de opinião, porque renovar a mente é mudar de opinião. Renovar a mente é pensar de acordo com a mente de Cristo, e eu te peço então, ó Deus, que eu seja capaz, que eu tenha coragem, que eu tenha, ó Deus, a influência do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que essa palavra, essa opinião, ela entre no meu coração e ela me ajude a viver uma vida conforme a Tua opinião, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Pela manhã falávamos sobre a vida de Daniel. E Daniel, ele, durante pelo menos o reinado de 3 reis da Babilônia, ele se manteve no seu cargo, ele era um político, ele tinha um cargo político, ele trabalhava para o governo, e mesmo que mudando o poder, Daniel, ele era aproveitado pelo novo político que chegava. Por quê? Porque ele se distinguia dos demais. E por que ele se distinguia dos demais? Porque ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, não fazer o que todo mundo fazia, mas fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E agora, na aula que acabamos de ter agora há pouco, a gente entendeu pela palavra de Deus que Deus, ele livra o justo, mesmo quando há outros injustos que estão ao seu redor. Lembramos, por exemplo, da experiência de Ló, na passagem que conta sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão, ele conversando com Deus, e Deus fala para ele: eu vou destruir esse lugar, porque ali não tem ninguém justo. E Deus então começa a interceder, Abraão começa a interceder diante de Deus. E Abraão vira para Deus e fala: Deus, será que não tem ninguém que é justo lá? Uma cidade inteira, Deus. E Abraão começa a interceder diante de Deus, e ele fala: se lá tiverem 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir todo mundo? E Deus fala: não, se lá tiverem 50 justos, eu não vou destruir aqueles 50. Vamos fazer o seguinte: eu não destruo nem os 50, nem destruo a cidade, eu poupo a cidade inteira por causa dos 50. E Abraão viu vantagem, né? É uma expressão que está na moda agora. Aí eu vi vantagem em Deus. E Abraão continua: e se tiverem 40? Aí Deus fala: eu não destruirei a cidade inteira por conta dos 40, que são justos. E se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, quando chegou em 10, Deus falou: eu não destruirei a cidade inteira se naquela cidade tiverem 10 justos. Eu acho que Deus encerrou a conversa por ali, e Abraão também encerrou a conversa, e a gente sabe que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Ou seja, em uma cidade inteira havia um número de pessoas enorme, mas nenhuma daquelas pessoas era uma pessoa justa, que tinha a opinião certa, que fazia as coisas que agradavam a Deus. Mas dentro daquela cidade toda tinha um, nem a mulher dele, mas um, chamado Ló, que era um camarada justo diante de Deus. Ele foi avisado e ele ficou com dúvida em se posicionar. Ele foi avisado, ele ficou com dúvida na escolha que ele tinha que fazer. Demorou demais, mas ainda conseguiu, né? Deu aquela carreira, né? E eu aviso aí aos que têm um pouco mais de peso ou têm menos preparo físico, que precisam se decidir antes, porque se algum dia tu tiver que sair correndo, não vai dar tempo de você correr. Na minha imaginação santa, eu imagino que Ló fosse um cara atlético, que tivesse um bom físico, e que ele viu que quando a cidade estava sendo destruída, ele conseguiu dar conta de correr e sair fora. E nessa corrida para a salvação,
Ló, ele pega na mão da mulher que vem com ele, mas em algum momento a mulher de Ló, ela olha para trás, e esse olhar para trás tem todo um significado, um símbolo, que mostra, puxa, mas eu também tenho aquela opinião, mas eu também acho que está certo o que se faz lá. E ela sentiu saudade, ela concordou com aquilo que todo mundo concordava, e essa mulher então virou uma estátua de sal, representando ali toda a ausência de vida e de ânimo de vida, ou de sopro de vida, e ela passou agora a ser um mineral, uma pedra, uma estátua. Então a gente vê que a opinião ela é tão fundamental, a opinião é tão importante, a opinião é tão definitiva, porque a opinião pode nos tornar pessoas justas no meio de uma geração injusta. Então fica aqui a primeira palavra que eu quero dizer para você, que às vezes está no meio de uma realidade, no meio de uma família, no meio de uma empresa, no meio de um trabalho, onde todas as outras pessoas pensam diferentes de você, onde todas as outras pessoas não têm a mesma dinâmica de fé que você tem, e não têm a crença que você tem, não acreditam como você acredita, e não têm a fé que você tem, e não têm a opinião que você tem, porque afinal de contas, o cristão tem uma opinião diferente das outras pessoas, porque a opinião dele é fundamentada na palavra de Deus. O que faz um cristão ser cristão é ter a opinião conforme a palavra de Deus orienta. Então, a palavra que eu quero te dar é que se você tem uma opinião diferente de todo mundo, Deus vai te honrar, e Deus vai te poupar, e Deus vai te abençoar, mesmo no meio de tanta gente com opinião diferente. É promessa de Deus para a sua vida. Aleluia, queridos! Isso é uma bênção. Eu me lembro que quando eu era adolescente, ao longo dos meus 15 anos de idade, ali na Escola Municipal Ferreira Viana, a professora de filosofia, ela quis impactar a minha vida com a fé, e ela me colocou para debater com o resto da turma, porque eu era o único cristão, numa turma de todos os incrédulos, e ela quis confrontar a minha opinião, e eu fiquei firme diante da opinião de todos os meus outros colegas. E aquela professora ficou impressionada, e ela falou, uau, esse menino tem opinião. Eu falei, eu creio em Jesus, eu sou convertido. Claro que depois da aula, apareceram uns 2 ou 3 crentes, daquele crente tipo James Bond, crente secreto, que tem medo de falar, porque tem medo de mostrar quem é, porque tem medo de ser rechaçado, ou de alguma forma colocado para o lado, mas eu nunca tive medo de ser colocado para o lado. Eu nunca tive medo de expressar a fé que eu tinha em Jesus Cristo, absolutamente nunca. Em nenhum trabalho, de todos os trabalhos que eu trabalhei, em nenhuma missão, de todas as missões que eu tive, em nenhuma escola, de todas as escolas que eu tive. Já contei algumas experiências aqui para vocês. Por quê? Porque se eu abro mão da opinião que Deus está oferecendo para que eu tenha, e eu tenho uma opinião diferente da opinião de Deus, isso significa dizer que o meu coração não está convertido, que a minha conversão não está completa, ou que o processo de conversão na minha vida, ele ainda está pendente em alguma coisa. Portanto, eu não tenho o direito de criticar uma outra pessoa que tem uma opinião diferente, porque o processo de conversão na vida dela não está no mesmo patamar que o processo de conversão que está na minha vida, desde que eu siga a opinião de Deus. Vocês estão entendendo? Então, se a Bíblia fala alguma coisa e a minha opinião é conforme a Bíblia, e eu tenho alguém que tem uma opinião diferente da minha, que é conforme a Bíblia, eu não vou julgar a pessoa que tem uma opinião diferente, mas também não vou aceitar a opinião da outra pessoa. E aí a gente vai ter que conviver nessa dinâmica de opiniões diferentes, mas ao mesmo tempo sem aceitar opiniões contraditórias. E é impressionante que dureza de coração, essa dureza de coração que a Bíblia fala que o quebrantado Deus não despreza, essa dureza de coração que faz com que a gente não mude, dureza de coração é simplesmente, traduzindo para o português, revista e atualizado 2019.20, né? É não mudar de opinião, é continuar pensando a mesma coisa.
É ouvir, legal, e não ter uma opinião ajustada, mudada. Conversão é mudar de opinião, coração quebrantado é mudar de opinião, renovar a mente é mudar de opinião. E aí eu fui lá na internet e fiz aquilo que todo bom internauta faz. Pesquisei o que é opinião. E a opinião lá, se você olhar, você vai conferir depois, diz assim, ó, opinião vem do latim opinio. Bonito, né? Vem do latim. Quem estudou latim aqui? Mais antigo, Então, antigamente, muito antigamente, né, professora Marlene, se estudava latim. Então, a nossa língua, o português, ele tem uma origem do latim e tem uma origem muito forte também do grego, né? E opinião é do latim opinio, que significa um juízo de valor que se emite sobre algo questionável. A opinião subentende não fechamento da questão. Opinião subentende alguma coisa que eu posso concordar ou eu posso discordar. Por isso é difícil quando você vem a uma igreja, ouvir um pastor pregar a palavra de Deus, você achar que é a opinião dele. Porque se é a opinião do pastor, você pode concordar ou você pode discordar, porque é questionável. Agora, se você ouve o que o pastor prega e você entende como a palavra de Deus ela é inquestionável, ela é dogmática, ela é absoluta. E aí você fica no confronto, ainda mais com um pastor que nem eu, que costumo pregar verdades de Deus incontestáveis e jogar elas para você. A minha intenção é que você, ao ouvir as palavras de Deus incontestáveis, você seja desafiado e não desanimado. Desafiado a mudar a sua mente e mudar a sua opinião. A ser confrontado, a minha opinião é diferente da opinião de Deus, e então eu preciso ajustar a minha opinião. Talvez uma ou outra pessoa interprete que aí existe muita radicalidade no discurso, e que a gente tem que aliviar, e que a gente tem que abrir mão, e aí a gente acaba vivendo um evangelho lusco-fusco, onde o trigo e o joio são a mesma coisa, e onde não há diferença entre ninguém. Então, eu quero que você seja um membro da igreja que tem opinião. Amém, queridos? Tem uma opinião formada. Mas a sua opinião não pode ser formada pelo seu curso de história, de teologia, ou de ciências sociais, ou de pedagogia, ou de medicina. A sua opinião tem que ser formada por Deus. Porque se a minha opinião é formada por algum outro curso, fisioterapia, ou direito, ou enfermagem, e eu estou falando aqui o que todo mundo aqui tem, se a minha opinião é formada por essas informações, eu, na verdade, não estarei tendo a minha mente renovada. A minha mente será impregnada com uma opinião que absolutamente não é a opinião de Deus. A opinião de Deus, ela está escrita, expressa, unicamente através da sua palavra. Então, eu, enquanto cristão, eu sou desafiado, falamos isso aqui na semana passada, mas a nossa opinião precisa estar fundamentada na Bíblia. E aí, eu sou confrontado a um desafio, conhecer a Bíblia. Porque se eu não conheço a Bíblia, a minha opinião, que é um juízo de valor, que se emite sobre algo questionável, a minha opinião vai ser qualquer uma, de qualquer fonte, de qualquer lugar, oriunda de qualquer outra origem. Por exemplo, na minha opinião, o Flamengo trata-se de um grande time. Porque, veja, a opinião ela é questionável. Eu posso justificar a minha opinião dizendo, é um grande time, é o Flamengo, porque ganhou um título e ganhou outro título, e o Vasco não é porque não é vice. Aí o Arnaud fala, não, o Vasco é um bom time por causa disso. E aí a opinião questionável, ela vai começar agora a ser embasada por um negócio chamado argumento. Sabe, queridos, eu quero te explicar uma coisa que é assustadora. Aqueles que são ou se definem através de argumentos, eles estão, de alguma maneira, vulneráveis para ir para qualquer direção. Eu quero convidar você a ter a paciência de assistir na televisão uma das sessões do Supremo Tribunal Federal, quando os juízes, os ministros, pensam diferentes em algum tema. Eles vão dar o tema, vão emitir a opinião e vão usar
tantos argumentos inteligentes e espertos e bem colocados, que você vai dizer, não, com certeza, ele está falando o que é. Só que depois vem o outro, e o outro vai desdizer tudo aquilo que aquele primeiro disse, e vai usar argumentos tão inteligentes, tão espertos, que você vai dizer, opa, eu estava enganado. Quem está certo é esse aqui, o segundo. O primeiro está errado. E aí, quando você assiste depois de umas 3 ou 4 horas, como eu fiz essa experiência algumas vezes, você vai compreender que o argumento te leva para onde o argumento quer te levar. O argumento te conduz para onde o argumento quer te conduzir. Fica difícil para um pastor pregar a palavra da verdade através de argumentos. Porque argumentos, eles vão te conduzir aonde você quiser. Onde eu quiser levar você. Se eu sou uma pessoa inteligente, com um pensamento bem equalizado, organizado, os meus argumentos vão te levar para onde eu quero. Quem trabalha com vendas aqui? Cabral sabe disso, Arnaud sabe disso. Um vendedor, ele argumenta. Quantas vezes, querido, o cliente chegava lá na loja, tudo bom, Marconi? Eu falo, tudo bem, doutor. Ah, eu quero comprar uma Mercedes conversível 2 lugares. Eu falo, claro, com certeza. Mas eu tenho essa daqui, 4 portas para 6 lugares e para motorista, que é muito melhor. Ele fala, não, mas eu quero uma esportiva, conversível, capota elétrica. Eu falo, perfeitamente, isso é o que o senhor queria. Mas o senhor não sabe, na verdade, que é o que o senhor quer. O senhor quer essa daqui. Por que eu quero essa? Eu falo, porque é essa que eu tenho, é essa que eu tenho que te vender. Só que essa parte eu não falava. E eu argumentava, até que aquele camarada que foi comprar um carro esportivo 2 lugares, comprava um carro executivo longo para motorista feliz e realizado. E ele dizia, olha, eu queria mesmo era esse carro executivo e eu não sabia. Isso é venda. Quando você vai comprar queridas mulheres, se você for numa loja, você vai chegar lá e vai falar assim, ó, eu quero comprar esse vestido aqui, tá apertado? Sabe o que a vendedora vai dizer para você? Não! Tá linda! Olha, eu estou querendo comprar essa calça aqui, qual o seu número? Olhando assim, o seu número é mais ou menos 36, 34. Aí vem a vendedora com 39, 38, 40. Ué, mas aqui é 30. Não, é porque a numeração dessa loja está errada. Você é magra, a numeração da roupa está errada. O vendedor vai dizer para você o que você quer ouvir. O argumentador vai usar o argumento para te convencer. Então veja, queridos, a nossa opinião, que é um juízo de valor que se emite sobre algo questionável, se a nossa opinião for fundamentada no argumento, estamos fritos. E para entrar na palavra ou no texto, eu quero ler com você aquela história de quando Jesus ele estava diante lá do João, capítulo 18, verso 37, 38, João, ele conta para a gente uma passagem de Jesus com um camarada que ele já estava assim, completamente incrédulo. Ele não acreditava em mais nada. Ele não aceitava mais a opinião de ninguém. Ele já tinha visto tudo na vida. Ele já tinha experimentado muita coisa. Muita gente já tinha mentido para ele. De repente agora, ele está num cargo legal, ele está numa posição boa, ele tem um certo poder, ele tem uma certa autoridade. Vem um indivíduo pobre, feio, filho de uma famíliazinha merreca, de um lugar inexpressivo, e vira para ele e fala, eu sou o Messias. E aí, então você é rei? Imagina um tom de ironia, ou um tom de desconfiança, ou um tom de sarcasmo que Pilatos aqui falou. Aí Jesus respondeu no tom da verdade, no tom daquele que não tem dúvida daquilo que afirma. Tu dizes que eu sou rei, e de fato eu sou. Por essa razão eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade, repita assim comigo, todos os que são da verdade me ouvem. Aí vamos no seguinte, aí Pilatos perguntou, peraí, calma. Verdade? Existe isso? Cada um fala o que quer.
Cada um argumenta o que quer argumentar. Pilatos, ele vivia ali, talvez no auge daquela filosofia grega, no momento mais impactante da filosofia da Grécia. Ano 30, ano dos grandes filósofos, ano dos grandes pensadores, ano de grandes correntes filosóficas, muito pensamento, mas cada um puxava para um lado. Um dizia que você recebe uma folha em branco e você escreve a sua história. O outro dizia que a história vinha escrita e você apenas lê. Um dizia que a sua vida, ela ficava numa imaginação e você trazia. Outro dizia que a vida ia sendo construída. E quem tinha a verdade? E aí Jesus fala para Pilatos, todos que são da verdade me ouvem. Pilatos fala, peraí, calma. Você acha que em 2019 ainda tem alguém que acredita em alguma coisa, se não for através do Espírito Santo de Deus que convença da verdade, querido? E o que é pior, é uma tendência de cada vez acreditarmos menos. Existem dois fatores que vão antecipar, ou vão aproximar, ou vão adiantar a volta de Jesus. O primeiro é a pregação do Evangelho a toda criatura. Isso a igreja pode fazer através das missões. O segundo é a misericórdia de Deus, porque se ele não voltar rápido, até a fé dos escolhidos, ela vai ser destruída. É o que a própria Bíblia fala. Se eu não voltar rápido, até o pastor Ângelo, até os ministérios da Palavra da Verdade, até as outras igrejas, até os escolhidos, não vão acreditar mais em nada. Sabe por quê? Porque vivemos uma época de opiniões fundamentadas em argumentos. Argumentos levam você para onde eles querem te levar. Argumentos impactam você na medida que querem te impactar. E aí, se você for conduzido pelos argumentos, você se perde no meio deles, e a verdade que você acha que é a verdade, já não é a verdade de nada. É uma mentira muito bem elaborada, muito bem estabelecida, muito bem pensada, que te é passada e você aceita. Por isso, volta aqui, por favor, no 37. Todos os que são da verdade me ouvem, disse Jesus. Ouvem o quê? Ouvem o quê, queridos? Então veja, o nome da nossa igreja é um nome profético, Ministério Palavra, da verdade. Não quer dizer que todos ouçam a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque é complicado quando a gente ouve a palavra da verdade, mas não está muito afim de ouvir isso. É complicado. A condenação é essa. Quer dizer, João 3,19. O problema é esse, que a gente ouve a verdade, a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas, e não a luz, porque o que os homens fazem não é coisa boa. Verso 20, a gente vai ler até o 21. E quem pratica o mal, não odeia a luz e não se aproxima da luz. Não tem como. Temendo que as suas obras sejam manifestas. 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que claramente se veja que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a gente está chegando no momento do nosso relacionamento de fé e do nosso relacionamento com Deus, que vai ter um monte de gente crente que não acredita mais em Deus, porque se afastou do conhecimento da palavra da verdade. E tem palavra em tudo quanto é canto. Tem palavra no YouTube, tem palavra no WhatsApp, tem palavra no rodapé do caminhão, tem palavra no outdoor, tem palavra em tudo quanto é canto. Não é pela falta de conhecimento, mas é pela falta de convencimento. De pegar essa palavra e renovar a sua mente e transformar a sua opinião na mesma opinião de Cristo. Aqui na sala de oração, uma das primeiras orações que fizemos durante muito tempo é: renova a minha mente, renovação de mente, para que possamos experimentar a renovação de mente. E o que é renovação de mente, senão uma mudança de opinião? Porque senão eu vou saber o que você acha, eu vou saber o que você pensa, e vou deixar a sua opinião contigo, e vou ficar eu com a minha opinião, que é o pensamento pós-moderno. Essa semana, os jovens, eu postei lá no grupo dos jovens, aquele negócio para não ver esse filme, que é um escárnio ao Evangelho. É um escárnio. E a Bíblia fala que a gente não deve assentar
nos escarnecedores. Então, se há um escárnio, estão zombando da minha fé, eu não vou participar daquilo. E aí, foi colocado um vídeo lá, dizendo o seguinte, não, a gente não pode ter uma opinião se a gente não assiste. Eu falei, bom, beleza, eu assisti. Agora, mesmo que a minha opinião seja diferente, eu preciso deixar que o outro tenha a sua opinião. E eu preciso ter a minha opinião. É uma verdade em parte, queridos. Porque se eu respeito a opinião dos outros e não denuncio que a opinião dos outros é equivocada, se eu me calo, se eu não expresso aquilo que eu acredito, se eu não posiciono a respeito da minha opinião, como ouvirão, se não há quem pregue? Agora, o que aconteceu na nossa geração pós-moderna? Eu preciso respeitar a opinião dos outros. Eu tenho a minha, tu tem a tua. E a gente vai convivendo. Também é certo. Então, o que Satanás fez? Ele pega uma verdade, ele distorce para, de alguma forma, impedir que o cristão expresse a sua opinião. Porque, de alguma maneira, no passado, o cristão expressava a sua opinião de maneira intransigente, de maneira taxativa, de maneira impositiva, estabelecendo uma regra para o outro, e isso está errado. Mas também é errado quando eu me calo e omito a minha opinião. Disso eu não gosto, isso eu não faço, isso eu não vejo, essa bebida eu não bebo, esse sexo eu não faço, essa boca eu não beijo, esse lugar eu não vou, esse livro eu não leio, esse filme eu não vejo. Ah, mas você é radical? Eu falo, não, eu sou crente. Porque se eu não tiver a coragem de falar isso com medo do que vão pensar, ou vão me julgar, e é exatamente isso que a sociedade faz. Ah, você é radical, mas aí não é bem assim, calma, vamos trazer todo mundo aqui para um equilíbrio. É o ecumenismo. É a característica de aceitar. Então, existe algum ponto no mundo espiritual que eu aceito a opinião diferente sem entender que eu posso ficar calado com aquela opinião. Coisa difícil de explicar num post ou difícil de explicar para quem não entende, para quem não é da verdade. Mas eu preciso expressar a minha opinião. Ó, disso eu não gosto, isso eu não faço. E ao mesmo tempo falar, olha, se você quiser, é a sua opinião, mas os seus caminhos vão te levar para um caminho da morte. E se eu não for capaz de falar isso, eu não estarei obedecendo o texto bíblico que fala, livra os que cambaleiam, indo para a destruição. E aí tem um problema sério, porque se você não faz isso com ninguém, porque você entende, na sua opinião, que é deselegante, é desagradável, é equivocado, você vem para a igreja. Aí o pastor faz isso contigo. Tu vai gostar dessa igreja? Você vai curtir essa igreja? Você vai achar essa uma boa igreja? Você vai valorizar a igreja que você tem? Você vai achar que a sua igreja é radical, você vai achar que a sua igreja ela não pode ser, que a sua igreja não facilita. Não é isso que está sendo pregado. O que está sendo pregado é a verdade. Agora, a verdade pregada é com misericórdia. Ninguém aqui vai te culpar, e se alguém culpar, está errado, não pode culpar o outro porque vai diferente. Mas a gente não pode, por conta de misericórdia, de amor, ou de aceitar uma opinião diferente, deixar de pregar a verdade. E quando a gente prega a verdade, a ideia não é ofender você, a ideia não é rejeitar você, a ideia não é rechaçar você, é pregar a verdade. Afinal de contas, você veio aqui porque você é da verdade. Todos os que são da verdade ouvem a minha voz e compreendem a verdade que está sendo pregada. É o que Jesus fala, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E aí a gente vai dissecando, separando quem é quem é o quê, quem faz o quê, quem vai para que lugar, e as opiniões elas vão determinando as escolhas da nossa vida. Por isso que lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 13, eu quero ler contigo, Paulo fala, a gente precisa mesmo falar da nossa opinião, a gente precisa mesmo dizer o que nós cremos, precisamos mesmo reafirmar a nossa fé, que é conforme a palavra de Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé. Porque se a gente não pregar a verdade, nunca teremos unidade da fé, ou seja, cada um vai acreditar de um jeito diferente, cada um vai acreditar segundo a sua própria opinião. Até que todos chegamos à unidade da fé e do conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, e chegamos à maturidade. E o que é maturidade? A maturidade é, eu sei o que eu tenho que acreditar, eu sei qual é a verdade, eu estou no processo, você espera que eu estou indo,
Não me cobra que eu não consigo, mas eu estou indo. Agora, é diferente de você negar a verdade. É diferente de você não ser capaz de falar a verdade. É diferente de você não ser capaz de se posicionar diante da verdade. Isso não. Então veja, se a verdade ela não for pregada, nós nunca chegaremos à maturidade. E o que é ser imaturo na fé? O que é ser imaturo na fé? Já parou para pensar nisso? Não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver... O que é uma coisa madura? Pensa aí. Maturada, madura. 2 pontos? Pronta. Uma coisa que agora está no momento. Então, se a gente não for capaz de falar a verdade, a gente nunca vai chegar à maturidade. Agora, se a gente fala a verdade e ofende, aí vem aquela frase, Deus ofende a mente para revelar o que está no coração. Agora, quando a gente fala a verdade, a gente não quer ofender. A gente quer dizer que Deus tem planos para a sua vida, e os planos que Deus tem para a sua vida são bem diferentes dos planos que estão por aí no mundo. Sabe qual é o nosso sonho? Que você seja igual a Daniel, que você decida firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a comida do rei, nem com a bebida do rei. Ah, pastor, mas todo mundo come? Eu não. Ah, mas todo mundo bebe? Eu não. Todo mundo faz? Eu não. Ah, mas isso é loucura. Eu sei, eu fiz e deu certo. Por isso que eu fiz e dei certo, eu prego. Porque eu creio, funciona. Acredita? Dá certo. E eu comecei quando eu ainda era muito jovem. Eu não sei a tua época de começar. Ah, mas eu já comecei, mas de vez em quando eu vacilo. Tranquilo? Vai na tua força. É de fé em fé e é de glória em glória. Ninguém está botando a faca na tua garganta. A Bíblia manda botar a faca na garganta de quem é guloso, glutão. Mas não botar a faca na garganta de quem está crescendo na fé. Então a gente precisa ter paciência com aquele que está num momento de fé diferenciado. E vamos nos ajudando até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Por isso eu venho na igreja, por isso eu frequento o ministério de ensino, por isso eu leio a palavra, por isso eu vou conferir se o que o pastor está falando é uma opinião ou se é a voz de Deus. Porque se é uma opinião, eu posso discordar. Você pode discordar de mim quando eu digo que o Flamengo é o melhor time. Você pode discordar de mim quando eu digo que o melhor ritmo é o blues. Você pode discordar de mim quando eu digo para você que a melhor bebida é água. Mas você não pode discordar de mim quando eu digo que essa palavra é a palavra da verdade. E quando eu falo aquilo que a palavra fala. Porque se você discorda daquilo que a palavra fala, aí você agora vai precisar de argumento. E aí existe uma crise ou uma armadilha. Tentar convencer alguém de que a verdade é a verdade através de argumentos. E aí vem aquela outra frase sinistra que eu uso sempre. Se eu tiver que te ensinar, ou se eu tiver que te convencer, você não vai acreditar em mim. E se você acredita em mim, eu não preciso te ensinar, eu não preciso te convencer de nada. Então quem é que traz essa unidade da fé? Repita assim comigo. O Espírito Santo de Deus. Outra vez. O Espírito Santo de Deus. Senão cada um vai acreditar de alguma forma. Cada um vai acreditar de alguma maneira. Cada um vai pensar de uma maneira diferente. Cada um vai dizer que a sua bandeira é a bandeira correta, que o seu governo é o melhor governo. E isso eu não prego aqui desse púlpito e não... você pode ter a sua opinião política, mas o crente, ele tem uma opinião bíblica que supera, suplanta, é maior. Ah, mas além de crente eu também tenho as minhas opiniões. Amém. Mas que isso não seja fator de divisor. Assim como um time não pode ser, um partido político não pode ser, uma ideologia, ou o que você come. Né? Alguns se dizem veganos, vegetarianos, já é antigo isso. Lá em Romanos 14, Paulo está falando a respeito daquele que come, daquele que não come. É interessante que você estuda um pouco de história, você começa a ver que, por exemplo, no Japão, a maioria da população está se tornando vegetariana e estão produzindo uma propaganda dizendo que isso é bom, que preserva o planeta. No final das contas, é porque a carne é cara. Se você estudar, você vai ver isso. E as pessoas não têm dinheiro para comprar. Só que para admitir que eu sou pobre e não posso comer carne porque a carne é cara, eles falam, eu prefiro ser vegetariano. E fazem uma propaganda. Quem tem
condições, olha aquilo e fala, é bonito agora, então eu vou ser. Isso já é antigo. E aí Paulo, lá em Romanos 14, fala, tu tem uma opinião diferente do teu irmão? Ah, não briga com ele por causa disso, não. Um crê que pode comer todas as coisas. Coma e fica feliz. O outro tem uma opinião de que não pode comer carne. Tá bem, não come então e fica feliz. Porque são coisas que estão no campo da opinião e não podem nos tornar separados. Não podem nos tornar, de alguma forma, distantes um do outro. Eu gosto de sapato marrom. Pastor Lúcio não gosta. Vem aqui, pastor Lúcio, por gentileza. É inacreditável a implicância que isso é. Hoje eu estou de sapato preto. E o pastor Lúcio está de sapato marrom. Sabe o que é isso? É maturidade. Maturidade. Ele tem um sapato, o sapato está disponível, ele pode usar, não é a cor preferida, mas ele fala, eu vou usar. Você tem a sua roupa, você gosta de roupas coloridas, seja colorido. Você gosta de roupas monocromáticas, seja monocromático. O que isso vai causar divisão dentro da igreja? Amém, queridos? Então veja, eu preciso dizer para vocês que o que se prega aqui desse púlpito é a palavra da verdade. Agora, quando a sua opinião confrontar a palavra da verdade, aí complica, porque eu vou perder a sua simpatia, eu vou perder a sua amizade, eu vou perder a sua admiração, porque eu vou pregar o que diz a Bíblia. Você não imagina como é agoniante, ou usando uma palavra mais bonita, excruciante para um pastor, quando ele vê pessoas que se aborrecem com ele, se chateiam com ele, se magoam com ele, só porque ele prega a palavra. Pessoas que ele ama, mas que pensam diferente porque têm uma opinião diferente. E a opinião é subjetiva. A opinião é aquilo que se acha. Então, quando eu tenho uma opinião bíblica, tem assuntos da Bíblia que são mais densos, são mais interpretativos, mas tem outros assuntos que não são assuntos pujantes. Não escandalizar o meu irmão. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho que me preocupar se o que eu estou fazendo vai fazer mal à vida de uma outra pessoa. Se a roupa que eu estou usando vai fazer mal à vida de uma outra pessoa. Se a minha liberdade vai fazer mal à vida de uma outra pessoa. Se a minha palavra vai fazer mal à vida de uma outra pessoa. Queridos, como é difícil quando a gente acaba ignorando a vida de uma outra pessoa e a gente fala, eu só ando com aqueles que falam a mesma linguagem que eu, porque aí começam os grupos na igreja. E, geralmente, os grupos que começam na igreja, eles geralmente se unem para ir embora. Porque a palavra da verdade confronta esses grupos. Então, eles se unem, se apoiam, eventualmente discordam do pastor, discordam porque a gente prega a Bíblia, discordam da Bíblia e se aborrecem, se chateiam. Por quê? Então, veja, quando a gente prega a verdade ou a Bíblia, o nosso objetivo, o meu objetivo, não é te irritar, não é te ofender, é te levar para o caminho da palavra. Aliás, eu sou pastor para isso. E aí a gente começa a ver que, nesse sentido, a igreja tem uma importância fenomenal. Além de inúmeras outras perspectivas, a importância da igreja, o papel da igreja do pastor é promover um ambiente espiritual onde Jesus Cristo seja revelado. A igreja deve promover a explicação do texto sagrado que revela Jesus Cristo. A igreja, ela deve promover a oportunidade de você estar junto com pessoas que possuem as mesmas diretrizes para a sua vida. A igreja, ela deve, então, promover a interação entre os irmãos com a finalidade de serviço em amor, que revela os propósitos de Jesus. E quando eu escrevi aqui esses propósitos da igreja, eu fiz isso em um segundo. A igreja deve promover a reafirmação, o fortalecimento da fé em Jesus Cristo, que é a verdade. E a igreja deve promover a perspectiva bíblica de que nós temos a vida eterna. Então, onde eu quero chegar com essa palavra? Eu quero chegar e dizer para você o seguinte:
Há uma carência enorme no mundo. As pessoas querem encontrar Deus. Eu estava andando de carro com a Drica e com a Gigi, e o nosso carro não tem isso filme. E do lado do nosso carro, ontem, parou um camarada no carro. O camarada do carro, ele entrou dentro do nosso carro, com os olhos. E ele vidrou na Giovana e ficou assim. Assédio declarado, visível a olho nu. E aí o que acontece? Aquilo afronta. Eu quero uma solução para esse assédio. Assim como eu quero a solução para esse assédio, eu quero a solução para o racismo. Assim como eu quero a solução para o racismo, eu quero a solução para o aborto. Assim como eu quero a solução para o aborto, eu quero a solução para a desigualdade social. Assim como eu quero a solução para tudo isso, eu quero a solução para os temas que a vida apresenta. E quando a igreja se cala, e quando o mundo percebe que não tem solução que vem da igreja, o mundo apresenta a sua opinião. O mundo diz o que você tem que fazer. O mundo diz qual é a sua saída. Aí o mundo começa a defender os direitos. Sabe o que é isso? É a falência da igreja. É quando os crentes pararam de dar testemunho para não ofender os incrédulos. Em algum momento, os crentes pararam de ser crentes com medo do que os incrédulos iam fazer para o evangelho se tornar mais flexível, mais acessível. E agora a igreja já não tem mais solução. E se a igreja não tem a solução, aí conversando e fazendo uma lógica no futuro, para mim é muito claro que vai haver uma perseguição contra a igreja. E é muito claro que vai haver uma interferência do Estado ou do governo sobre a igreja. Sabe por quê? Porque está cheio de pastor desonesto. Tem um monte de igreja desonesta. Tem um monte de gente usando a igreja para lavar dinheiro. Tem um monte de pastor roubando as pessoas, induzindo as pessoas, manipulando pessoas. A igreja não faz nada? E quem deveria fazer não faz? O Estado vai ter que fazer. Porque se a solução não vem através de Deus, a gente tem que dar uma solução, porque a gente precisa de uma resposta. Capítulo 6 do profeta Isaías, Deus olha para a humanidade e Ele pergunta: quem que eu posso enviar? Quem que eu posso falar? A quem que eu posso usar para falar? Quem vai por mim? Quem tem a coragem de levantar a voz e de declarar: assim diz o Senhor? Quem abre a sua boca para declarar: eu tenho a solução, e a solução é Jesus Cristo, e a solução é a palavra da verdade? Onde estão as pessoas? A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque se você se calar, o racismo está aí, o assédio está aí, o abuso sexual está aí, o abuso moral está aí, a incompreensão está aí, e o mundo vai apresentar uma solução. Agora, é totalmente deprimente quando crentes em Jesus Cristo, que tem a solução na palavra, já não acreditam mais que a Bíblia é a resposta, e começam a se aliar ao mundo agora, para buscar a resposta que Jesus apresentou o tempo inteiro, através da sua palavra.